Olá, meninas! Nós estamos começando hoje mais um Papo de Sister. Quero agradecer vocês por estar aqui com a gente. Nós vamos compartilhar aí um pouquinho do nosso dia a dia, cada um com a sua experiência. Estou aqui com a minha amiga e companheira, Gabriela Parceira de Maganete, minha podcast. parceira, né, Maga? Isso aí, a gente está muito feliz. E a gente vai bater um papo aqui sobre vencendo dias difíceis. Afinal, quem nunca, né? Passou por um momento difícil para vencer na vida. Com Jesus a gente consegue, né? E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Como a Maga falou, né? Eu acho que todo mundo já passou por algum momento difícil, né, na nossa vida. E a gente quer compartilhar mesmo, porque eu tenho certeza que tem alguém que vai estar aqui ouvindo e vai se identificar, né, com essa palavra. E nós podemos encorajar essas mulheres aí. Pode começar, Júlia, com você. Tem algum momento da sua vida que foi difícil, mas que você enfrentou e venceu, assim? Eu sei que às vezes você passou por vários momentos, mas tem algum que marcou mais você, assim? Tem. Eu falo que hoje eu fiz o devocional, né? E é resposta, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu acordei num dia não tão legal hoje. E me trouxe muitas lembranças. E eu li lá falando que Deus transforma a nossa maior dor no nosso maior testemunho. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Nesse último ano. Porque minha caminhada, eu falo que eu estou encaminhando, estou engatinhando na minha caminhada com Jesus. Eu aceitei, né, realmente, de vez faz pouco tempo, um ano e pouco. E eu falo que eu fui chamada para ser preparada para passar por isso. Que eu tô conversando com uma amiga, ela falou assim: Gil, eu tenho certeza que foi a dor que te aproximou de Jesus. E, na verdade, não foi a dor que aproximou, porque eu falo que eu fui chamada antes. Mas foi a dor, sim, que fez eu ter a maior experiência até hoje com Jesus. E que foi algo que me marcou muito lá na igreja. Que foi quando eu falei, eu não saio mais daqui nunca mais. Que a gente passou por um momento bem difícil no ano passado. Que a gente perdeu o nosso cachorrinho, né? Quem tem animal e trata como um filho sabe a dor que é perder. Mas foi de uma forma bem trágica, né? A gente atropelou ele em casa. Então foi assim, uma dor que a gente ficou uma semana em casa sem levantar. Eu não conseguia trocar uma palavra com meu marido. Foi algo bem difícil mesmo. E quando deu uma semana certinho, exatamente na quarta-feira, que tinha um encontro, esse dia me marcou muito, porque tinha feito uma semana que o Léo não levantava do sofá, nem eu, e a gente daquele jeito, sem nem conversar. E eu falei, Léo, vamos para a igreja. Vamos, não vamos deixar a peteca cair. Vamos lá, que eu tenho certeza que vai ajudar. Se alguma coisa pode ajudar, é isso. E aquele dia marcou a gente de uma forma, assim, muito única. Porque a gente chegou e a gente sempre se emociona muito, né, no louvor. E a gente estava muito esperando tocar algum louvor que tocasse a gente. E não tocou nenhum que a gente conhecia de início. Mas aí veio a palavra e foi seu marido, inclusive, que deu a palavra daquele dia. E falou sobre perdas. Perda de filho. Não, foi algo assim que eu olhava assim para ele e não estava acreditando, sabe? Porque realmente parece que era pra gente aquele dia. E no meio do culto aconteceu uma coisa que eu falo que eu brinco que a gente começa a pensar se não é imaginação, né? E hoje eu sei que não é. Ele estava chorando e eu também, bem emocionada, e ele me cutucou e falou: Gil, olha para frente. Naquele momento tinha uma criança jogando um joguinho no celular com a mãe que estava assistindo o culto. E, gente, eu juro por tudo que tava a tela preta assim no celular e tava o nome do meu cachorro no meio da tela. Foi muito assim, acalmou muito nosso coração, sabe? E aí, naquela época não tocava muito louvor no final, né? Começou a tocar agora assim com frequência. E aí no final tocou a sua música. Tem tudo a ver com ele. Entrou naquela parte que, a hora que eu olhei, a gente estava lá, tipo, ajoelhado mesmo, agradecendo por estar ali. E isso fortaleceu muito a nossa aliança com Deus, muito, assim. Falo que se eu brincava assim, Deus, eu preciso de uma prova, que o Senhor está comigo. E aquele dia a gente teve,
E depois disso, só fortaleceu realmente Amém. Jesus nossa aliança chamou com mesmo, Deus. né? Vocês Com pra perto certeza. dele, né? Foi. Usou dessa situação para chamar vocês para perto dele. Com Glória a certeza. Deus por isso. Amém. E é isso, é uma perca, né, que nem ela falou, né? Brinca, mãe de pet, né? Tenho várias pessoas assim que gostam muito de cachorro, né? E realmente, quem gosta muito dessa perca, assim, é dolorido, né? Porque A forma que foi, ainda né? Eu mais acho a que forma É, que por foi. E realmente ali, Deus te sustentou naquele dia, falou no coração de vocês. E vocês aí. quando a gente saiu de lá, eu falo assim, óbvio que a gente continuou sofrendo, né? A dor, a saudade. Mas eu falo que foi a partir daquele dia que um choro de desespero virou um choro de saudade. E aquilo, obviamente, sustentou a gente para conseguir seguir em frente e melhorar. Amém. Você conseguiu ter outro cachorrinho ou não teve mais? Tenho, na verdade. Fiquei com essa curiosidade. Quando foi no final do ano, né? Isso aconteceu tudo em maio, né? No final do ano eu já tinha pegado um irmãozinho, né, para ele e demorou muito para ele aceitar o irmão e uma semana antes de acontecer, eu peguei os dois se lambendo e deitados junto na caminha. Então ele aceitou o irmão antes de partir. E agora eu tô com 3, eu peguei mais 2 pequenininhos. Veio Mas mais. gosta mesmo, Não, hein? sim, agora eu tô com uma grande família lá. Isso aí. Bom, é isso, né? Já vamos jogar já pra Flávia. É difícil, posso falar isso? É difícil pra mim chamar a doutora Flávia. A doutora Flávia é minha obstetra. Eu tô grávida, né? Primeiro baby, a doutora Flávia é minha médica. Então aqui ela é a Flávia, tá bom? Isso aí, na tá igreja bom, também, gente. Ai, que agonia, o povo me chamando de doutora. Eu legal falo também, isso, ô doutora, né? ela, Mas eu acho Monice, que é todo Flávia. médico é assim, sabia? Eu já conheci outros médicos também que falam isso. Não, aqui eu não sou doutora, tá bom? Eu sou só a pessoa. Exatamente. Mas, Flávia, como que foi para você, né? Toda a sua história, vencendo um momento difícil na sua vida, né? Que a gente já conhece, mas o pessoal ainda não. Bom, na verdade, eu tive 2 grandes momentos difíceis na minha vida. E eu falo, como médica, é muito interessante que esses momentos difíceis se referiram à minha saúde. E como isso também me transformou também como médica, porque me trouxe um olhar de paciente, né, de como estar na pele de quem está sofrendo uma condição de saúde, e me fez ampliar a minha visão, porque eu fui buscar respostas além daquela medicina tradicional ali. Isso me alavancou muito como pessoa. O primeiro momento difícil foi aos 32 anos. Eu tinha 2 anos de casada, parei de tomar anticoncepcional para engravidar e não menstruei nunca. Falei, o que está acontecendo? E aí, lógico, eu mesmo pedi meus próprios exames e quase caí para trás quando eu vi que eu tinha uma menopausa precoce. Meu Deus. Aos 32 anos. Um balde de água fria. Falei, Rodrigo, a gente não vai poder ter filho. E ele, sem entender nada, não, a gente toma um remédio. Rodrigo, você não está entendendo. Meus ovários estão igual de uma mulher de 70 anos. Sabia, é horrível a gente entender, né, e saber a repercussão daquilo. E, bom, fui no melhor professor da USP lá, que eram os meus mestres, né? Flávia, não tem jeito. Fiz várias investigações. Se você quiser engravidar, vai ter que ser com óvulo de doadora ou você parte para adoção. Eu falei, não, Deus deve ter outra palavra para mim. Eu sou cristã desde berço, né, gente? Então, assim, tem uma longa jornada com Deus. Claro, tive meus altos e baixos, um período desviada, mas, enfim. Nessa época, meu marido nem convertido era ainda, gente. Olha como Deus vai moldando, né? E ele também vai experimentando esse agir de Deus. E aí, o que me restou, gente? Orar. O que crente faz na hora que não tem o que fazer? Ora. E aí, minha mãe estava com câncer terminal. E ela, vamos mobilizar as mulheres da igreja para orar. Mãe, vai orar por você, a gente, né? Você está aí. Não, filha, se Deus vai te dar um filho... E aí, depois de 8 meses de oração, eu menstruei espontaneamente. A gente dá uma de Sara, né? Deus tinha uma promessa. Eu falei, eu vou botar o carro na frente dos bois. Fui fazer uma fertilização, não engravidei. Fiz outra, não engravidei. E aí eu entendi Deus falando, minha filha, dá um tempo, né? Eu já te curei, dá para você esperar agora. E aí depois eu engravidei espontaneamente do Rodrigo. E depois da Bianca. Então, eu tive meus 2 filhos. Glória a Deus por isso. Minha menopausa foi revertida. E, tipo assim, ninguém sabe explicar nem de onde veio, nem por que curou. Tá. E aí, depois, né, vida que segue, aprendi muito com essa jornada. O Rodrigo também
começou a entender, gente, tem um Deus aí que é ver real, porque esse negócio foi muito louco, né? E aí, em fevereiro de 2020, início de pandemia, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Só que não foi um câncer no iniciozinho, igual todo mundo, a maioria das pessoas hoje, né? Eu tinha uma lesão na mama que eu acompanhava, mas eu já tive cirurgia mamária, era muito difícil ver meus exames de mama. E aí tinha uma lesão meio esquisita, fizemos biópsia e aí veio esse balde de água fria. E para piorar, quando vai fazer os exames para ver se a lesão está local ou não, tinha metástase em toda a minha coluna e no colo do fêmur. E aí, meu Deus, aí as palavras, eu falo, os decretos médicos, né? Olha, doença metastática não tem cura, tá? Nós vamos fazer um controle, um tratamento. Quando eu recebi a notícia, na verdade, antes de eu ir no meu médico, eu olhei os laudos do meu exame, eu já vi que o caldo tinha entornado. E eu falei, meu Deus, eu vou para quimioterapia, meu cabelo vai cair, vai ser aquele regaço, como que vai ser? E aí a gente fala como Deus vai mandando, né, pessoas para trazer os decretos do céu, porque a gente às vezes fica só com a palavra, o prognóstico humano, né? E um pastor muito querido foi no monte orar por mim, gente. Eu falo, como Deus mobiliza o corpo dele, como que uma pessoa vai no monte e passa a madrugada orando por você, gente? É muita misericórdia de Deus, Deus levantar uma pessoa com esse coração, né? Quem que está disposto hoje em dia a ficar a madrugada inteira orando por outro? Nem é parente, não é nada, enfim. E de manhã ele me trouxe uma palavra, Flávia, Deus me falou que nenhum fio de cabelo cairá. Eu falei, mas como não vai cair, gente? Eu vou fazer químio, blá, blá, blá. Já conhecia tudo. Eu falei, amém, eu creio, mas eu tava assim, eu creio, mas eu não tô crendo, tá, Deus? Então vamos lá. Eu creio mais ou menos. Aquela... Cheguei no oncologista e aí ele olhou todos os exames. Olha, Flávia, então, como é doença metastática, mas o comportamento do seu tumor responde a bloqueio hormonal, o seu tratamento será bloqueio hormonal e uma quimioterapia. Mas a boa notícia é que é oral. E a boa notícia é que o seu cabelo não vai cair. Eu quase caí pra trás. Meu Deus. A Gente, confirmação tem um negócio dele. com esse cabelo meu. Mulher, né? É muito... E assim, aquele marco que você tá doente, Sim. né? É muito... Sim. Nossa... Enfim, gente, aquilo ali foi um negócio... E eu ia fazer a mastectomia na semana seguinte, eu ia tirar as 2 mamas. E ele falou, olha, como a doença já é avançada, não tem benefício em tirar as mamas. Então, você pode optar por tirar ou não. Eu falei, eu não vou tirar minhas mamas. Então, já que eu não vou ter benefício no tratamento... Ele falou, ok, o bom é que você vai ver a sua lesão regredindo, porque ela era palpável. Então, eu fui fazendo o tratamento, e o nódulo, que tinha 4,5 centímetros, ele ia murchando, e eu ia sentindo mês a mês, gente. Meu Deus do céu. O negócio foi murchando até que nunca mais foi Sumiu. palpável. Isso assim, aí ele falando, Flávia, não tem cura. Eu falei, pra você, né, doutor, mas pra Deus tem. Ele, Flávia, mistura Deus na jogada, não. Olha, doutor, eu sei como é que é, a gente médico é muito complicado, né? Eu entendo seu posicionamento, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E, gente, eu me engajei numa jornada com o Senhor, e era pandemia, né? Então, eu mal trabalhei. Eu ficava o dia inteiro louvando, adorando, cantando, e ao mesmo tempo ansiosa, nervosa, com o coração acelerado. E a música que me marcou foi Deus de milagres, Deus de promessa, Caminho no deserto. Eu cantei aquela música todos os dias, por meses. Meses e meses e meses e meses, babando nos pés de Jesus. Quantos meses de tratamento? Aí foram 6 meses até o primeiro acompanhamento. Repete o PET scan, que tava aquele monte de lesão lá. E aí, foi muito engraçado, que eu cheguei na consulta, eu estava na recepção lá esperando ele me chamar, né? Super ansiosa, nervosa, porque eu não abri esse exame. Eu falei, gente, eu não vou ver, eu não quero nem ver, misericórdia. E aí o médico lá do outro lado, eu no WhatsApp, falei, doutor, já estou aqui esperando. Estou super ansiosa. Ele, mas eu tenho boas notícias. Eu já entrei na sala assim. Ele Imagina o botou nervosismo, né? Gente, é muito ruim, sério. É muito Não aperto. consigo pensar. É trash. Meu Mas Deus do assim, céu. é o sustentar do Senhor todo dia. E ele botou os 2 exames. O primeiro, cheio de lesão na mama e na coluna e no fêmur. E botou o segundo, não tinha uma. Mas nem um brilhinho, porque brilha, né? No PET scan, a lesão cancerosa, ela parece um foguinho. Não tinha absolutamente nada. E ele falou, Flávia, eu não sei explicar essa resposta. Nem ele sabia. Aí eu fala, falei... tá vendo? É o Deus que eu te falei. Eu falei. Misturamos Deus, Eu falei, sim. foi Deus, né? Claro, né, gente? Eu mudei totalmente estilo de Sim. vida, dieta, exercício.
Nessa fase eu trabalhava demais. Você vê que até nisso Deus cuida. Foi na pandemia que eu pude me cuidar. Trabalhei super pouco. E aí hoje fazem 4 anos, exatamente em fevereiro, né? Tava relembrando até com a minha família, aquele fevereiro tenebroso. Nós estamos entrando num fevereiro que eu me sinto muito mais saudável, potente, forte, disposta, com energia, com cabelão aqui, do jeito que eu queria, né? E assim, como Deus realmente troca as nossas vestes de luto em vestes de alegria, como Ele realmente faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam. Então, assim, tudo que está na palavra, gente, quando a gente aplica, é real, é verdade. Não tem Deus como dar errado. Não tem como, né? Então, assim, eu falo que eu sou um testemunho ambulante. Na área de saúde, e você vê que é na minha área, saúde da mulher, né? Eu não tive um câncer no intestino, é na minha área, gente. É muito forte isso. E como eu ajudo a empoderar outras mulheres que passam por desafios na minha clínica. Isso deve ter agregado muito em você, não só como pessoa, mas como profissional. Para entender o que essas mulheres passam e ser ali, como você falou, um testemunho ambulante para elas. A gente estava falando até no outro podcast, né, que as dificuldades que a gente passa, elas apontam para o nosso propósito, né? Para aquilo que mais Deus quer que a gente fale e mais aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Exatamente. Então, uma médica passando por isso, uma médica que cuida de mulher passando por algo completamente, né, feminino, assim, na área. Meu Deus. Mas o que é muito legal o que, na verdade, muito legal não. O mais importante foi seu posicionamento, né? Sim. Porque a nossa pastora sempre fala isso e ela falou nesse podcast, eu não vou falar que eu falo muito isso, mas é verdade, gente. Você escolhe como você quer sair da dificuldade. Sim. É uma escolha sua. Você tem a escolha de se entregar, vou chutar o balde mesmo, não quero mais saber de nada. Ou você ir para Jesus e falar, olha, Deus, é eu e o Senhor, eu dependo do Senhor. E é corpo, alma e espírito, né? O Deus ministrou muito isso. Falou assim, olha, eu tô aqui, eu vou fazer o milagre, mas eu quero que você se engaje numa mudança de estilo de vida e a sua mente, porque a mente, gente, aí o diabo vem com tudo, né? Não tem cura, você vai ver, daqui a pouco o câncer volta. Você vai ver, daqui a pouco... Gente, é um ataque, aquela voz o tempo inteiro, gente. E a gente tem que falar, para... Eu ouço a voz do meu Senhor. Tá repreendido. Então, assim, é posicionamento mesmo. E é legal também que você falou uma coisa que a palavra ela é real. Sim. E se você escolher em obedecer e praticar, vai dar certo. Sim. O pastor pregou há 2 domingos atrás que me marcou demais, porque eu também passei por um momento muito difícil. E não sei vocês, a sensação é que você fala assim, eu não vou dar conta. Eu não tenho força. Ou senão, aí depois que você passa, você fala assim, meu Deus. Você fica lembrando, igual você está lembrando há 4 anos de fevereiro lá, que faz 4 anos de fevereiro, que fevereiro tenebroso. E hoje você passa e fala, meu Deus, como eu venci? Não te passa, não te faz uma reflexão assim, como eu venci? E é assim, que nem eu no meu momento, eu falo, meu Deus, né? Conversando com a Maganete, como eu venci, como foi difícil. Mas aí entra aqui, o pastor ainda pregou. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela fala assim, né? Seja forte e corajoso, não desanime, porque eu estarei com você. Amém. Todos os dias, e é real. E o pastor falou, Jesus só mandou você, ele mandou você obedecer. Obedece, ele mandou você ser forte. Você não vai então, sentir, né? Hoje eu tô sentindo que eu sou forte. É isso. Sim, não. Ele mandou. Então, se você é obediente, você vai, então você. E aí, ele vai estar com você em todos os dias. E quando tudo passar, você fala, como eu consegui? Exatamente. Como que é exatamente isso? Você olha e fala, impossível. É real. Né? Quando você obedece a palavra, que a palavra é real, Deus vai lá e faz. Parece que ele segura, assim, né? É isso. Tô sustentando. Porque quando você ouve todo esse diagnóstico da doutora Flávia e fala que não tem cura, né? A gente é muito leiga na linguagem. Ela poderia muito bem falar assim, pronto, se entregar. Não, ainda vou mais morrer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Mas não, você foi na sua casa, você declarou, você cantou louvor, você fez a escolha, você fez aquilo que a palavra manda você fazer. E foi realmente que Deus te fez, Deus te deu vida, né? E abundante. Tô me sentindo tão abundante, gente. Tão maravilhoso. E te deu muitos e muitos anos de vida e com muita saúde. Amém. É que você está falando em fevereiro, né? 4 anos depois disso, tipo, tá testemunhando a cura. Exatamente. De Deus. Nossa, maravilhoso.
compartilha com a gente também, Laura. Eu fiquei Agora, pensando você aqui, na tem hora que a algum pastora tava momento, assim, falando, que na hora que a marcou? Amor tava falando, eu pensei em duas coisas. É louco, porque eu sempre brinco com uma amiga minha que orou muito pela minha conversão. Eu falo, eu sempre fico pensando, Jesus olhando de cima e falando, olha isso, quantas coisas, né, vocês foram passando, vocês foram suportando. No final do ano passado, não foi a coisa mais difícil que eu passei, mas eu falo que foi a segunda coisa mais difícil que eu passei. Meu filho, do nada, assim, meu filho tem 2 anos, não tinha nem 2 anos naquela época, e ele, acho que foi em novembro, até meio que deletei, assim, e eu lembro que num dia normal, a gente estava indo para a escola, assim, aí eu fui trocar a fralda dele, inteira de sangue. Não tinha um cocô, não tinha um xixi, só sangue, muito sangue, muito sangue, muito sangue. Eu não vou saber nenhum termo, né, o que era, nem me lembrei, nem sei o que o médico falou. Eu levei e falei, tá bom, né, vamos no hospital. E aí, na hora que a gente chegou no hospital, assim, ninguém tinha muito da onde que foi, da onde que surgiu, ele caiu, ele machucou, ele comeu alguma coisa, engoliu alguma coisa que cortou, não tinha muito. Não, tá bom, então vamos fazer exame. Aí o médico falou, ó, toma um negocinho, nem lembro que remédio que era, e vai embora. Eu falei, meu Deus do céu, meu filho tá cheio de sangue, né? E aí, beleza, na hora que antes de ir, eu falei, doutor, posso só trocar mais uma fralda, que eu acho que ele fez cocô de novo. Na hora que eu fui trocar, muito mais sangue, mas muito sangue. No outro, tipo, na primeira fralda, um pouquinho, mas estranhei. Aí, na hora que a gente trocou lá, graças a Deus que ele falou, filha, vai lá no banheiro, troca. Traz a fralda pro médico para ele ver. Porque ele não tinha visto ainda. Ele só falou, a mãe deve estar exagerando, um pouquinho de sangue e tal. E aí, na hora que ele viu, ele falou, vai internar agora. E aí, eu já fiquei dura. Falou a palavra internar, as mães surtam já. A primeira coisa, né, que depois eu vou falar do mais difícil, meu pai passou anos e anos luta com câncer, sempre internado. Então, na minha cabeça, sabe aquela coisa que volta e fala, já tinha um gatilho, Deus, né? será que veio no DNA? Não, pelo amor de Deus. Não, misericórdia. E aí, enfim, internamos. Nunca tinha ficado internada, nem eu, né, além do meu parto, mas nunca tinha ficado. E eu lembro que eu peguei e falei, amor, liguei pro meu marido e falei, ó, vai acontecer isso e isso. Ele também ficou ele é lutador, então ele perdeu toda a postura naquele momento, ele ficou totalmente cabisbaixo, mas tudo bem, internou, tudo bem, ok. A médica chegou e falou, olha, vamos ter que colher 3 dias seguidos das fezes do seu filho para a gente tentar descobrir, porque ninguém, então ficava naquela coisa assim, e aí? E agora? Como é que vai ser? E aí eu lembro que, beleza, vamos lá, 3 dias. Eu e meu marido sempre trocava, né, para trabalhar, enfim, ficar com meu filho. Aí meu marido falou, ó, veio a moça e ela falou que realmente é uma coisa séria. Eu não vou lembrar, tipo, alguma coisa de intestino, não sei se você vai saber me ajudar, mas eu não lembro. Deus deletou da minha mente. Né? Alguma coisa, Era uma infecção intestinal, pronto, é isso. E aí, beleza. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, ficar 3 dias. Aí muda totalmente a rotina da mãe, do pai, enfim, tudo, né, para ficar na função. E aí eu lembro que quando eu estava em casa, que meu marido fez isso, eu só fui lá no quarto do meu filho, peguei óleo e fui ungindo e fui orando no Senhor, falando, Senhor. E em nenhum momento eu perguntava por quê. Eu só falava, tá bom, tá, entregue, é teu, né? Ele que deu, ele que tira a doença, o que for, né? E aí, beleza, voltei para o hospital. Nessa volta, à noite, a doutora veio e falou comigo, porque ela só tinha falado com meu marido. Falou, realmente, ó, mais 3 dias. A gente já tinha ficado 1, eu falei, tá bom, 4 dias aqui. Só que eu falei, não. Meu Deus é um Deus de milagres. E aí eu lembro que à noite, na hora que meu filho dormiu, e meu filho, ele ora comigo. Então, ele é muito, Jesus, mamãe, Deus, amém. Bonitinho. O óleo, se eu deito ele no berço sem ungir ele com óleo, sem orar, ele fala, mamãe, e o amém? Eu, verdade, esqueci, meu filho, vamos orar. E assim vamos. E aí, nesse dia, ele dormiu, ele pediu o amém, e eu passei o olhinho e orei por ele. Mas eu esperei ele dormir mesmo, para orar e colocar louvor, e aí eu coloquei alto. Eu até ficava imaginando assim, falei, gente, as outras pessoas dos quartos aqui do lado devem ouvir falar, doida, né? Porque se não acreditar na mesma coisa que eu, devem olhar e falar assim, doida. Mas tudo bem, a doida tá aqui, né? E aí eu lembro que eu passei até 1h30 da manhã, não conseguia dormir, eu orava, colocava louvor. E tudo bem, orei, falei, Deus, peguei óleo, mais um dia essa barriga, esse intestino do menino, tudo. Falei, vai. Dia seguinte, acordei. Eu nunca me esqueço, assim. Acho que foi um dia que eu... É como se a médica que veio falar tivesse ungida do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou. Falou, oi, mãezinha, tudo bem? Eu, tudo bem, né? Passando a noite em claro, pensando. Ela falou, o Luke já pode ir para casa. Não teve, tipo...
Não teve uma coleta. Meu Deus. Não teve nada. Eu falei, como assim ele já pode ir para casa? Acho que tem alguma coisa errada. O meu filho ontem, a moça veio à noite e falou. Ela falou, não, mas no exame de sangue dele a gente viu. Enfim, eu não vou conseguir explicar, né? Nem o médico conseguiu explicar. E aí ele falou assim, ele está liberado, a gente só vai esperar o médico final vir ver realmente como tudo tá. Só sei que foi assim. Aí no dia que a médica veio, ele tinha feito um cocô logo depois que ela saiu. Não tinha um sangue. O cocô formado. O cocô formado. Deus. Então, esse foi um dos dias mais difíceis, assim, mas que em nenhum momento eu perguntei, assim, por que meu filho? Por que ele é tão saudável? Por que eu, né? E eu acho que eu tive essa maturidade nesse momento, por mais difícil que nós, como mães, né, a gente ter essa maturidade, foi porque, desde os meus 10 anos, meu pai tem repetições, assim, de câncer. Ele teve 2 AVCs e 3 cânceres. E um deles, eu também não vou saber, maligno que fala, quando é o câncer que não tem cura. E também minha família sempre se reunia para orar e ele passou. Eu lembro que a última vez que ele estava internado no HC, eu tenho até uma foto, que agora estou vendo essa foto na minha mente, deu com a mãozinha dele toda magrinha, assim. Meu pai tem 64. E aí eu orei muito e falei, Jesus, tá, né? Tipo, meio que despedindo do meu pai. Meu irmão, lembro que nem teve muita coragem de ver meu pai daquele jeito, assim, muito magrinho, muito... Ele estava até delirando já, porque eu acho que por causa das químio, eu não sei dizer. Ele estava... Você via ele fala, nossa, eu tô vendo meu pai. E, tipo, o pai dele já é falecido. Então, ele estava delirando. E aí eu lembro que no dia 23 de maio de 2021, eu descobri que eu estava grávida e ele estava internado. E 26 de maio é o aniversário dele. Então, passou 5 dias, eu falei, mãe, eu vou ter que contar pro meu pai. Só que eu não vou lá. Porque como é no começo de gestação, a gente fica com medo de tudo, né? E se eu pegar um negócio, e se der um trem, eu não vou lá, né? E aí, eu lembro que eu liguei, cantamos parabéns no FaceTime pra ele. Aí eu falei, pai, tinha 22 anos. Pai, já estava com meu marido, no caso, mas pai, tudo bem? Parabéns, vai ter um presentão pra você. Não vou conseguir te entregar aí hoje, mas vai chegar daqui uns meses, né? E ele assim, ó, só olhando assim, tadinho, deitado. Eu lembro que ele tava magrinho. Eu falei, meu Deus do céu, ou agora ele vai de vez ou ele fica de vez, né? E aí, na hora que eu falei, ficou todo mundo duro. Meu irmão meio duro, minha mãe meio assim no telefone. Você vê que todo mundo ficava assim. E aí eu falei, pai, você vai ser avô. Eu não sei ainda se é de menino ou se é de menino, mas é um presentão. E aí ele falou, preciso ficar forte. Olha só. E no dia seguinte, mais uma vez, não tinha muita data para ele sair. No dia seguinte, ele saiu dia 27 de maio de 2021. Nunca mais teve nada, nenhum exame de nada. E é o xodó. É o xodó. Não, meu filho é o xodó do Quanto meu pai, tempo faz assim. isso? 3 anos? 27 de maio de 2021. 21, Meu filho 3 nasceu anos. 29 de janeiro de 2022. Foi. Você vê, né? Eu acho que posso estar enganada, mas pelo que você está falando, você não estava esperando ter essa gestação, né, que você teve. Mas você entende que Deus tinha planos para que realmente... Na hora que eu descobri... Para o seu filho vir fortalecer tanto o seu pai e eu trazer fiquei com a cura medo, né? ele. Porque falei, meu Deus, 22 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Estava começando agora na minha empresa e com as minhas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, amor, o que eu faço? Falei, o que você faz? Criar, né? Agora vamos. E aí eu lembro que na hora que eu falei pro meu pai, assim, na hora, assim, meu marido virou e falou assim, foi resposta de Deus. E ele levantou no dia seguinte, nunca mais. Gente, mas assim, eu lembro de ver eles na casa da minha mãe, assim, andando, e eu falava, como, né? Não tem muita explicação. O diagnóstico final, tanto no meu filho quanto no meu pai, foi de Deus. Não tem como. Você vê que cada um passou pelo momento difícil, mas vamos dizer que a postura e a saída, o posicionamento, exatamente, não tem jeito. É estar em Jesus e orando e buscando, né? A Flávia falou que o que ela mais fazia era realmente orava e buscava Deus, né? E você também, você orou pelos seus filhos, né? Ungia ele com óleo. E a Júlia também. Ela foi buscar na igreja. Vamos na igreja, levanta desse sofá. A gente falou sobre como Deus usa as pessoas, né? E eu falo que nesse começo, eu
eu falo que eu precisava de algumas provações, sabe? E Deus me deu. Eu lembro de vários lugares que eu tava na rua e pessoas... Já aconteceu 3 situações, na verdade, de pessoas me pararem na rua e me dar uma mensagem de Deus. Nossa, 2 vezes foram com pessoas que eu não conheço. E, tipo, em lugares realmente aleatórios, da pessoa me puxar, perguntar se ela podia conversar comigo e me falar. E tudo nessa mesma fase que eu falo que foi Deus me preparando para passar por isso. E hoje eu fico me perguntando se eu não tivesse realmente me entregado a isso, como eu teria saído desse momento. Então, a Bíblia, a gente tem inúmeras histórias de superação e de momentos difíceis. Mas eu falo que uma que marca muito a minha vida é Jó. Jó, ele foi desafiado, ele foi tentado em todas as áreas da vida dele. Mas a Bíblia fala que o que sustentava Jó era o quê? Era a presença de Deus. E é isso, os momentos difíceis vão vir, mas o que vai sustentar e que vai fazer a gente superar e vencer e sair melhor dele a presença de Deus. Eu acho até uma coisa que eu até esqueci de mencionar, que é muito importante. Eu entrei na igreja em janeiro de 2021. Eu brinco também que Jesus ele tirou um primo meu que fazia faculdade por conta do futebol fora. Ele voltou para a igreja, voltou para o Brasil. No dia que ele chegou, ele falou: não quero mais jogar. Eu falei: meu Deus, mas seu irmão tá lá, né? Você não vai? Seu pai já investiu tantos anos. Ele falou: não é meu lugar lá. Eu falei: tudo bem, o que você quer fazer? Eu falei: eu quero te levar para sair sexta-feira à noite. Aí eu falei: que isso? Como assim? Aí ele falou: vamos num lugar comigo. Fui no culto de jovens, a primeira vez. Era uma sexta-feira. E aí, gente, eu lembro que eu voltei assim para casa. Eu falei: amor, fui numa igreja, concentração. Você sabe o que tentava explicar. Foi na missionária? Foi na missionária. Foi na missionária. Esse dia me marcou, a primeira vez que eu entrei lá. Porque aparecia coisas do Instagram, né, pra mim. E eu sou de Sertãozinho, né, não sou de Ribeirão. E nunca tinha pisado numa igreja em Sertãozinho. Assim, nessa mesma... E aquilo, toda vez que eu via, eu falava: nossa, tô com vontade de conhecer. E toda vez acontecia algum imprevisto e eu acabava não indo. E aí uma amiga minha me convidou pro batismo dela, uma grande amiga, inclusive. E eu não perguntei onde era. Eu só coloquei na minha agenda. E falei: não, claro, vou estar lá, tal. Que legal. Quando chegou no dia, eu falei: amiga, eu esqueci de te perguntar onde era. Onde era? Na missionária. E eu lembro até hoje. Eu lembro a primeira vez que eu entrei. Eu lembro a primeira música que eu ouvi e o tanto que eu chorei aquele dia. Tem o vídeo do batismo dela, eu me debulhando em lágrimas. E aquele dia, assim, pra mim, foi uma virada, realmente. Eu batizei grávida de 9 meses. É ele quem leva, ele quem faz. Quando ele fala que ele vai atrás mesmo da ovelha perdida, ele vai criando situações e vai nos atraindo, né? E você vê que a igreja é aquele momento de rumo e depois... Aí que é o lindo do dia a dia, né? Ninguém vive de igreja, assim, né? Crente não vive de culto, assim. Culto é a celebração, é o momento da gente estar ali íntimo, celebrando. Mas aí depois é a palavra que dá corpo à nossa vida, né? Certeza. Então, esse processo do câncer, que foi em 2020, desde 2017 eu estava alucinada pela palavra de Deus. Gente, eu decorei o livro de Tiago inteiro. Agora eu já dei umas esquecidas boas, mas aqui Tiago 1 que fala, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, porque a prova da vossa fé ela repercutirá, né? E te transformará. Então, assim, como é importante a gente quem leva a sério a palavra e lê a Bíblia e pratica tudo, a gente reage diferente. Porque, assim, tem muitos cristãos, muita gente na igreja, mas muita gente que está lá, gosta do culto. Que ouve uma palavra, tudo mais, mas ela não tem um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E esse relacionamento, gente, ele passa pela palavra. É pela palavra que a gente conhece o nosso Senhor. É isso que transforma, né? Então, assim, eu falo que os últimos anos antes do teu diagnóstico do câncer foi uma preparação para mim. Com certeza. Eu acho que a gente constrói no secreto, né? Gente, não é isso. É secreto. É no íntimo com Jesus, né? Eu queria até mudar o protocolo aqui e eu queria perguntar para você, para minha pastora amada. Não é uma pergunta, mas eu queria que você falasse, por eu viver muito perto com você, eu conheço 2 Monices. A Monice antes de... Se a gente chorar, tá tudo bem, tá, gente? Mulher grávida, mas a Monice antes de toda a dificuldade que você passou
e uma nova Monice, muito mais posicionada, muito mais temente, muito mais corajosa, destemida, sabe assim? Você consegue ver isso, que todo o processo que você passou de dor, ele te mudou assim completamente? Sim, é igual a gente tá falando, o processo também, ele vem, ele nos torna as pessoas melhores e realmente, como eu tô falando, né, sempre falando que realmente ou o processo ou aquela tempestade, ou ela te destrói ou ela te levanta e te faz uma nova pessoa. Eu decidi, foi uma decisão, porque ninguém pode decidir por você. Então foi uma decisão minha mesmo em obedecer a palavra e colocá-la em prática, que é exatamente isso que a gente está falando. E realmente, depois de uma tempestade muito difícil na minha vida mesmo, eu sou uma nova Monice. Com certeza. Em todos os sentidos da minha vida. Em todos. Eu sou uma nova Monice. Aquilo me tornou mais forte. Mesmo eu não imaginando que eu era tão forte, eu nunca imaginei que eu ia ser tão forte. Me tornou uma pessoa mais forte, mais temente. Eu sempre fui da igreja também, mas na hora que realmente você te põe ali na prova, é que realmente você vai provar quem você é mesmo, né? E é isso. No momento, quando a gente passa pelaquela tempestade, parece que a gente faz assim, ó. Meu Deus, por que eu tô passando isso? Não é nem questionar. Por que comigo, Deus? Eu que tô ali, aconselho tanta gente, você fala, agora tá na minha vez. Agora chegou a minha vez, o Senhor tá me pondo à prova, Deus. Eu vou ter que colocar em prática tudo aquilo que eu ensino e aconselho as pessoas. Mas não é sobre isso, é sobre você obedecer. E quando você obedece, você age conforme mesmo a palavra fala. Amor, eu acho que é muito o que você falou agora de decidir. Você decidiu, né, obedecer. Isso. Porque eu acho que a gente pode ver como, não tá acontecendo e tá bom, vou deixar acontecer, né? Agora, você decidir enfrentar e muito mais na sua posição. Porque você falou, nossa, mas eu falo tanto para as pessoas, agora Deus vai colocar para que você prove e mostre, né, que a glória é dele. Então, com certeza, é uma decisão. Eu sempre falei isso, que eu vi que na tempestade é melhor você estar dentro do barco com Jesus, porque você está protegido, você está ali com ele. E não é que não vai vir a outra tempestade, né? Eu até brinco que eu passei por uma tão forte, parecia que não tinha fim. Era um dia de cada vez que eu vencia e eu falava, agora, hoje eu vou descansar. Não. Aí vinha, mas sabe aquele... Você realmente se protegia ali, mas era melhor estar ali no barco com Jesus do que fora do barco sem ele. Então, não tem coisa melhor que, independente da sua tempestade, pode ser a perca de um cachorro, como a Júlia compartilhou, como uma doença, um diagnóstico, independente do que seja, Jesus está com você. Quando você consegue entender que nada na sua vida é sem a permissão dele, né? Eu não sei se você já viveu essa tempestade minha, eu vivi um quebra-cabeça que eu não conseguia colocar a última peça. E quando eu consegui encaixar a última peça, eu entendi que, uau, Deus estava falando comigo. Amém. E se ele estava já me mostrando, se ele estava falando comigo, então agora ele vai estar comigo para eu sair dela. Sim, com certeza. Então é sobre isso, meninas. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês. Obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas, né, essas mulheres que vai estar ouvindo esse podcast vai ser abençoado. Amém. Vão ter força vão aí, ter em nome força, de Jesus. né? Amém. E é muito bom compartilhar o dia a dia mesmo, porque muitas pessoas podem estar vivendo exatamente o que cada uma de vocês viveu, né? E não tem nada melhor que estar com Jesus, servir Jesus, e com ele a gente consegue vencer a gente todas tá as nossas batalhas, Amém, né? Com certeza. Então, obrigada, meninas, Obrigada, por tudo. Deus. Obrigada, Foi um Maga, prazer. mais uma vez. Isso aí. Eu espero que todas as mulheres venham a ser muito abençoadas. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém, Jesus. amém. Amém. Obrigada, viu?